Amém, igreja? A palavra do Senhor nos diz assim, em 1 Samuel 7:7. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, ao nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor respondeu. Quando Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Pode fechar as suas Bíblias e pode se assentar nesta noite. A gente já conhece essa passagem, e às vezes se você não conhece, provavelmente você já ouviu falar em algum lugar. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Quantos já ouviram essa frase, amém? Às vezes nome de padaria, nome de marcenaria, tem um monte de lugares que você olha assim, Ebenezer padaria. Eu sei que lá em Agudos, se eu não me engano, tem uma padaria chamada Ebenezer. Não é, pastora? E o significado de Ebenezer, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Diga para o pessoal do seu lado, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas até nós chegarmos nesse ponto da história, até nós podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou, nós devemos entender a trajetória dessa história. E a primeira coisa que Deus nos fala aqui é sobre a luta da união. Diga assim, luta da união. O diabo, ele sempre vai nos atacar quando souber que nós estamos unidos com um propósito. Da mesma forma que a Bíblia nos fala que quando o ser humano, o homem, a carne se une, consegue fazer grandes coisas como a Babilônia, ou a torre da Babilônia. Quando nós nos reunimos, há uma autoridade e há um poder. Diga para a pessoa do seu lado, quando nós estamos juntos, há um poder. E o diabo, ele sempre vai nos atacar para tentar acabar com essa união, para tentar acabar com aquilo que nós vivemos como corpo de Cristo, como amizade um para com o outro. O diabo, ele tenta sempre destruir. Sabe por quê? Diga assim, por quê? Porque o diabo nos odeia. Diga para a pessoa do seu lado, o diabo te odeia. E o diabo odeia todos nós, não por algo que nós podemos fazer contra ele, mas porque toda vez que ele olha para nós, ele vê o reflexo de Cristo. E quando ele nos vê unido, ele vê o corpo de Cristo. E o diabo é comparado como um lobo. E se você já viu algum vídeo, ou se você já teve alguma fazenda, o lobo, ele não ataca as ovelhas que estão no meio do rebanho. O lobo, ele sempre ataca as ovelhas mais distantes do rebanho. Diga para a pessoa do seu lado, não fique longe. E o diabo, ele sempre tenta atacar aqueles que estão distante do rebanho. E se ele vê se há muita união, se eles estão muito próximos, se eles estão muito juntos, ele vai tentar, como lobo, fazer algo para dispersar as ovelhas. A Bíblia nos fala que quando Jesus ele foi preso, o profeta ele disse, ferirei o pastor e as ovelhas fugirão. O diabo ele sempre vem com uma estratégia para tentar destruir algo, para trazer algo, para dispersar as ovelhas. Porque quando as ovelhas estão juntos, os lobos não têm força. Quando as ovelhas estão juntos, quando nós estamos unidos, quando a igreja está reunida, o diabo não tem força. O diabo ele não pode nos tocar.
O diabo ele consegue, e a Bíblia nos fala que ele é como um leão que anda ao derredor. Ele não anda ao redor, tem ao nosso redor a distância, próxima distância depois ao nosso redor. Ele mantém uma distância de nós, porque ele não pode chegar próximo. Diga para a pessoa do seu lado, o diabo está ao derredor. E ele nos odeia porque nós, aonde nós estamos, quando nós aceitamos Jesus Cristo, vivemos um relacionamento com Ele, aonde nós pisamos, aonde nós edificamos o nosso lar, aonde nós estamos com a nossa família, nós estamos representando a Cristo. E toda vez que Ele olha para você, toda vez que Ele olha para a sua família, Ele lembra de Jesus, que é aquele que vai um dia pisar na cabeça da serpente e vai acabar com todas as nossas dores. E toda vez que o diabo ele olha para nós, ele lembra da condenação dele que já é certa. Quando o diabo ele olha para a igreja, ele lembra do futuro que é já certo, que é Cristo vencendo sobre todas as coisas. Quantos creem nisso, amém? E por isso que ele nos odeia. E a Bíblia nos fala aqui que os filisteus, um simbolismo, uma imagem do inimigo ou do diabo em nossas vidas hoje. A Bíblia fala aqui que quando os filisteus souberam, diga assim, quando os filisteus souberam que Israel estava unido, quando estavam unidos em Mispá, saíram para atacá-lo. O diabo, ele não vem te atacar quando você está distante da igreja. Por quê? Porque você já está no terreno dele, você já está no time dele. Mas quando o diabo ele sabe que você está unido com pessoas de Cristo, quando você está unido com o corpo de Cristo, quando você está unido com a pessoa do seu lado, ele sai para te atacar. Porque há um poder, diga assim, há um poder. Há um poder quando a igreja está reunida. Há um poder quando nós estamos juntos. Há algo maior do que nós podemos pensar quando nós nos reunimos. Quando nós nos reunimos com o corpo de Cristo. Porque em nenhuma estrutura mundana conseguiria suportar e sobreviver e com todas as coisas que a igreja de Cristo já passou. Nós já fomos perseguidos na igreja primitiva por meio de Roma. A igreja já foi usada por manobra política e por financeiro, por anos e anos pela igreja católica em sua história. A igreja já passou infelizmente, por vários escândalos. Mas a igreja de Cristo, diga assim, a igreja de Cristo permanece de pé. Independente daquilo que o mundo possa acontecer, independente do que o mundo possa tentar fazer contra a igreja de Deus, nós permanecemos de pé. Você permanece de pé. Isso não é por algo que nós conseguimos gerir ou por algo que nós conseguimos criar. Isso é esse poder que há quando nós estamos unidos. Por qualquer empresa, qualquer governo, qualquer estado, se tivesse passado por 10% que a igreja passou durante esses 2000 anos, nada iria sobreviver. Mas porque é Cristo que nos sustenta. Há um poder quando nós estamos unidos. Diga assim, há um poder quando estamos juntos. Quando nós estamos juntos, nós representamos a Cristo. Qualquer pessoa, qualquer estrutura que se reúne é uma reunião, mas quando os cristãos se unem, eles se tornam o corpo de Cristo. Você pode reunir com qualquer pessoa, você pode estar unido com qualquer pessoa lá fora, aquilo será uma reunião, mas quando você une com o seu irmão ao seu lado, você se torna um corpo de Cristo. Por isso que há o poder quando 2, 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei, porque ali está o corpo de Cristo. Diga para a pessoa do seu lado, aqui está o corpo de Cristo. Aqui está o corpo de Cristo, não é o corpo de qualquer um, não é a união em prol de qualquer coisa. Quando nós estamos unidos aqui, nós somos a representação de quem é o mais poderoso, que tem mais autoridade sobre todas as coisas. Nós somos o corpo de Cristo. Coloque a mão no seu coração e diga assim, eu sou o corpo de Cristo.
E é isso que o diabo ele vai mais tentar destruir na sua vida. Porque aqui a Bíblia nos fala que os filisteus só começaram a atacar quando souberam que Israel estava unida. E quando nós estamos unidos, o diabo, ele treme na base. O diabo fica com medo quando você está unido com a pessoa do seu lado. Diga para o irmão do seu lado, quando nós estamos juntos, o diabo treme na base. O que o diabo ele tenta fazer e sempre vai tentar fazer é dispersar a igreja, é dispersar as ovelhas. Mas quando nós estamos unidos aqui, nós estamos fortes, porque Jesus fala que pode uma casa estar desunida, um reino estar desunido e permanecer de pé, mas quando nós estamos unidos, diga assim, nós estamos unidos, nós somos o corpo de Cristo. Nós devemos entender que há algo poderoso quando nós estamos aqui. Há algo poderoso quando nós estamos sendo o corpo de Cristo. Nós não viemos aqui apenas por tradição, ou porque é costume vir na sexta, aos domingos. Mas nós nos reunimos porque nós viemos juntos adorar o Senhor. E que quando nós estamos juntos, nós estamos alcançando um nível de glória que apenas o corpo de Cristo pode alcançar. Ah, pastor, a Bíblia fala que eu sou o corpo de Cristo, que Cristo está em mim. Sim, amém. Mas tem coisas que a Bíblia também nos fala que quando nós estamos unidos, nós somos o corpo. Como assim, pastor? Tem coisas que Deus vai te entregar apenas no seu secreto. Posso ouvir um amém? Mas há coisas que Deus vai te entregar apenas quando nós estamos unidos. Há coisas que Deus vai revelar para você apenas nas nossas comunhões, quando estamos unidos. É nos cultos, é nas células, é nos pequenos grupos, é no discipulado, é quando nós estamos unidos. Diga assim, quando estamos unidos. E é neste momento que nós alcançamos um nível de glória que Deus tem para nós. E a outra coisa que nós devemos aprender é que não há problema nós temermos o ataque do inimigo. Nós não devemos, em momento algum, nós vemos aqui que os filisteus desceram porque souberam que Israel estava unida. Mas nós não vemos em momento algum Israel pensando, então vamos dispersar para que os filisteus fossem embora. Em momento algum eles pensaram nisso. Mas a Bíblia nos fala que eles temeram e disseram para Samuel clamar ao Senhor. Diga para a pessoa do seu lado, não tem problema ter medo. Mas vire com o olhar de profeta para o seu irmão do seu lado e diga assim, pode até ter medo, mas vá com medo. Esses dias eu estava assistindo um podcast com um pastor, e um casal, e a pastora estava falando assim, que uma das primeiras experiências dela, ela viu uma ministração no culto, ela ficou endemoniada, e a pessoa falou que ela entrou na vida da pessoa por causa de um alimento consagrado, e a pessoa assim, com essa comida ou sem essa comida, eu declaro, saia em nome de Jesus, e o demônio saiu. Posso ouvir um amém? E naquela noite, hoje pastora, mas na época jovem, estava orando, intercedendo, não naquela noite, depois, intercedendo dentro do seu lar, no seu quarto, orando de madrugada, e ela ouviu alguns passos dentro da casa, e ela estava sozinha, e ela começou a ficar com medo. E naquele instante, ela lembrou daquela pastora que ministrou naquele culto, e ela falou assim, demônio, com medo ou sem medo, eu declaro, saia em nome de Jesus. Você pode até temer como o povo de Israel temeu. Você pode até clamar, Deus nos ajude, eu estou com medo. Mas o medo você não pode deixar o medo te parar. Diga para a pessoa do seu lado, não deixe o medo te parar. Porque você pode ir até com medo, mas com fé. Deus, eu sei das minhas capacidades, Deus, eu sei daquilo que eu estou vivendo hoje, eu sei o que eu não consigo, mas que se o Senhor está comigo, eu vou
com fé. E eles clamaram: Samuel, por favor, pede a Deus para ir junto conosco. Nós não iremos dispersar. Nós não iremos partir em retirada, mas peça para o Senhor estar conosco. Samuel, ele adorou, e a Bíblia fala assim: enquanto Samuel oferecia o holocausto, ou enquanto Samuel adorava, diga assim, enquanto adoravam. Enquanto adoravam, o Senhor trovejou. Enquanto eles estavam adorando, enquanto Samuel estava adorando. Nós devemos ir até com medo, mas nós devemos ir com medo, mas adorando ao nosso Senhor. Enquanto eles estavam no momento de adoração, o Senhor começou a bradar em favor deles. E quantas vezes nós nos encontramos situações assim? Quando já passaram por situações assim difíceis, que você, Deus, eu não sei o que fazer. Israel, ele não ganhou porque ele tinha um melhor exército. Israel, ele não ganhou porque ele poderia ser o mais numeroso. Mas Israel, ele ganhou porque ele era o único povo que guerreava adorando ao Senhor. E quantas lutas você ainda quer perder, até você entender e aprender que mesmo em guerras, você pode ir guerreando, adorando ao Senhor. Não é porque você está passando por um momento difícil que você não pode adorar a Deus. É pelo contrário, porque você está passando por momentos difíceis, você tem que adorar a Deus. Diga assim: eu vou adorar a Deus. Ah, pastor, mas as situações não são fáceis. Bill Johnson, pastor da Bethel, nos Estados Unidos, recentemente ele perdeu a esposa dele por câncer, se não me engano. E na mesma semana, no domingo, ele foi pregar na igreja local. E várias pessoas questionaram ele: pastor, tire uns dias de folga. Pastor, fique na sua casa. Passe o luto, depois o senhor volta a pregar. E ignorando todas essas afirmações, com todo o amor e carinho dessas pessoas para com ele, ele foi pregar, e durante a pregação, ele disse que a nossa vida, nós temos uma oportunidade para adorar a Deus. Quantos querem adorar a Deus, amém? E nós devemos aprender, e ele pregando, imagina a situação, a maneira que poderia estar o coração dele. Nessa pregação ele fala assim, que nós podemos e sempre iremos adorar o Senhor nos céus. A palavra de Deus nos fala que todo instante, 24 horas seguidas, sem parar, a Bíblia fala que os anjos cantam que Deus é santo, 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 que um dia nós iremos cantar a canção de Moisés, nós iremos glorificar o Senhor, mas tem um tipo de adoração, diga assim, um tipo de adoração, que nós só iremos conseguir entregar ao Senhor aqui na terra, que é a adoração por meio do sofrimento. Nos céus não há dor, nos céus não há tristeza, nos céus não há perda, nos céus não há morte, nos céus não há fim de relacionamentos, nos céus não há depressão, nos céus não há situações difíceis. Mas na terra tem dor, na terra tem doenças, na terra há morte, na terra há tristeza, na terra há fim de ciclos, na terra há depressão sim. E esses momentos que nós podemos passar de sofrimento, e nós iremos passar, infelizmente, por causa do mundo caído, é uma oportunidade única, diga assim, oportunidade única, de nós louvarmos ao Senhor por meio do sofrimento. E quanto menos existe alguma coisa, mais valiosa aquela coisa é. Faz sentido, igreja, amém? Porque um diamante vale muito mais do que uma pedra, porque pedra tem de monte, mas diamante há poucos e é muito difícil conseguir. Nos céus haverá eterna adoração por aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz, que aquilo que Deus fez, porque Ele é merecedor. Mas se nós vivemos no máximo 100 anos, quantos vão viver 100 anos aqui, amém? O que é isso comparado com a eternidade?
E Deus, Ele te deu esses 100 anos, esses poucos 100 anos, para que nós possamos glorificar o Senhor por meio dos nossos sofrimentos. Quantos aqui já sofreram? Amém? E essa breve, como o Hebreus fala, essa leve dor momentânea, não se compara com a glória que há de vir. Quando nós lembramos daquilo que Deus, e aonde Deus irá nos levar, quando não haverá mais dor, mais sofrimento, o peso que o sofrimento é hoje se torna leve, porque você lembra daquilo que Deus irá fazer. E nesse instante, quando a dor é leve, é um instante que você pode glorificar o Senhor. Nós devemos glorificar ao Senhor por meio das nossas dores. Nós devemos glorificar ao Senhor por meio dos momentos difíceis. Porque apenas no momento quando nós conseguimos entender e ressignificar o sofrimento nessa vida. O sofrimento não é apenas uma perda que o diabo faz na minha vida, mas é um tipo de adoração excelente que eu entrego ao Senhor. Deus, eu estou triste, eu estou quebrado, mas eu vou te glorificar, mesmo passando por isso. Pai, o Senhor sabe como está o meu coração e minha mente, mas eu vou te glorificar, mesmo passando por esses momentos. Porque só quando nós conseguimos entender por meio do Espírito Santo o princípio e o que é a dor e o sofrimento, nós conseguimos passar por isso e dizer, até aqui, diga assim, até aqui. Depois, com a vitória, depois que nós entendemos e ressignificamos o sofrimento, os momentos difíceis, nós podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quantos aqui já viveram até aqui Deus me ajudou? Às vezes há 20 anos atrás você declarou, nossa, até aqui Deus tem me ajudado. Às vezes ano passado você já declarou, não, até aqui Deus tem me ajudado. Hoje você declara, até aqui Deus tem me ajudado. Quantos até aqui nós já vivemos? E até nós conseguimos declarar isso, esse até aqui, parece o fim de todas as coisas, por causa do sofrimento. Mas quando nós avançamos, nós vemos a graça do Senhor em nossa vida, nós vemos a misericórdia de Deus no nosso dia a dia. Deus agiu há mais de 2.000 anos atrás, mais de 4.000 anos, 3.000 anos atrás, e Ele age até hoje. Por isso que até hoje nós podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E amanhã, pastor, amanhã nós podemos declarar, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não importa quantos Ebenezers, até aqui o Senhor me ajudou. Você já declarou na sua vida, você já declarou no seu dia a dia, você declarou pela sua família, ainda haverá muito mais. Se um dia você já declarou, Deus até me ajudou até aqui, você pode estar passando por esse momento de sofrimento, e se um dia você conseguiu declarar, até aqui Deus me ajudou, amanhã quando essa situação passar, você também vai conseguir declarar, até aqui o Senhor tem me ajudado, porque a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se você conseguiu declarar, Deus me ajudou até aqui há 10 anos atrás, o que você vai conseguir declarar amanhã? Até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé.